Algo nunca antes visto na história do esporte aconteceu com Aaron Baines, simplesmente uma situação inexplicável. O que teria acontecido com Aaron Baines de fato que deixou ele imobilizado por 10 dias após ter sido achado sangrando no chão do vestiário? Começando do começo, era o início do quarto período e os Boomers, o time masculino da Austrália no basquete olímpico, estavam em um jogo apertado contra a Itália, em uma rodada importante da fase de grupos. Eles estavam um ponto na frente e a vitória garantiria o acesso para o mata-mata. Então o técnico olhou para o banco, querendo colocar o seu pivô brigador em quadra, justamente o Aaron Baines. O australiano estava jogando muito bem, ele tinha 14 pontos em 14 minutos e 2 bolas de 3. Agora, era necessário para ele batalhar contra seus colegas de NBA, como o Nicolo Melli, o Danilo Gallinari e entre outros. Mas ele havia sumido. Era um longo caminho até o banheiro na Saitama Super Arena, e o Baines havia ido lá para usar o banheiro entre o terceiro e o quarto período. Ele tinha que atravessar a quadra na diagonal, andar em um corredor e descer um lance de escadas. O Baines foi correndo para não perder o começo do último quarto, mas ele não voltou, então preocupado, um dos membros da comissão técnica foi procurar por ele, refazendo os passos de Baines. Enquanto ele fazia isso, o funcionário achou o pivô, no vestiário, perto da porta do banheiro. Baines, de 2,8 metros, estava estatelado no chão, com sangue em seu uniforme e no chão, proveniente de 2 inexplicáveis e profundos furos em seu bíceps. O médico do time foi convocado, e depois paramédicos. Ainda no chão, o Baines estava meio grogue e não conseguia se levantar. Ele lembrava de ter feito uma curva para ir no banheiro. Então, mais nada. Haviam 2 ganchos na parede para pendurar toalhas que pareciam que podiam ter causado os cortes. Vale lembrar que ele não tinha ido no banheiro ainda e estava necessitado. Então ele levantou da maca, mas imediatamente caiu no chão. Na confusão do momento, ninguém percebeu que o Baines havia perdido a capacidade de andar, ou que ele estava se encaminhando para um pesadelo que poderia destruir a sua carreira e deixaria ele isolado em um hospital japonês, chorando de dor dia após dia, com a possibilidade ainda de estar paralisado. O tempo mais solitário da minha vida foi estar deitado naquele hospital, entrando e saindo da minha consciência, pensando nos meus planos de vida e chorando, disse o Baines, falando daquele momento pela primeira vez. Meu tio Don teve um acidente há 10 anos, ele é paraplégico. Minha família tem experiência própria com isso. Eu estava com muito medo, ainda completou ele. Falando aqui rapidamente sobre a carreira do Baines, ele jogou pela Universidade de Washington State e depois jogou 9 temporadas na NBA em 5 times diferentes. Inclusive, em 2014, ele venceu o título com o San Antonio Spurs. Nessa trajetória toda, ele fez quase 40 milhões de dólares e teve a melhor temporada da carreira com o Phoenix Suns na temporada de 2019 e 2020, com média de 11,5 pontos por jogo e 5,6 rebotes por jogo, que lhe renderam depois um contrato de 2 anos e 14,3 milhões de dólares com o Toronto Raptors. E talvez para a gente entender melhor um pouco dessa situação do Baines, a gente precise voltar alguns dias antes. Na partida de estreia, que tinha sido 3 dias antes contra aquele jogo da Itália, a Austrália jogou contra a Nigéria. E depois, quando o Baines voltou para aquecer para o segundo tempo contra a Nigéria, ele estava com as mãos molhadas com álcool em gel passado alguns minutos antes, e ele subiu para fazer a mais básica das enterradas, mas as suas mãos escorregaram no aro. Na queda, ele perdeu o balanço e caiu de costas na quadra, o impacto todo em seu pescoço e cabeça. Ele ficou fora do segundo tempo todo por precaução. A gente realmente não sabe o que aconteceu. Os neurologistas não podem ter certeza da causa, mas eu estava com muita dor após aquela queda. Eu estava bastante inchado e precisei de anti-inflamatórios para jogar, disse o Baines, E 3 dias depois, naquele jogo contra a Itália, quando o Baines escorregou e caiu novamente no banheiro, não estava claro se era efeitos da primeira queda ou se era apenas água no chão, mas se tem certeza que a saúde dele decaiu rapidamente. Quando ele foi encontrado no vestiário pela primeira vez e voltou à consciência, os médicos acharam que era uma simples concussão, mas conforme o tempo passou, as suas pernas começaram a tremer, então ele perdeu a capacidade de mexer a mão esquerda e o braço esquerdo. Depois de mais ou menos meia hora, eu realmente comecei a deteriorar, falou o Baines. O Baines então foi levado de ambulância para o hospital e imediatamente passou por diversos exames. Uma ressonância magnética mostrou que ele tinha um sangramento interno que estava pressionando a sua medula. E para piorar, o Baines não conseguia se comunicar direito com os médicos e enfermeiros japoneses. Por conta da pandemia de Covid-19, Tóquio estava em estado de emergência, então o Baines não poderia ter ninguém do time com ele, nem mesmo os médicos do time. E um fato curioso, enquanto ele esperava que os médicos analisassem seus exames, o Baines foi colocado em uma sala tão pequena que ele podia tocar as 2 paredes com as 2 mãos ao mesmo tempo, caso ele tivesse movimento delas, Não tinha nenhuma cama do tamanho dele, então as enfermeiras colocaram outra cama na vertical para ele colocar os pés. Mas no seu 11º dia no hospital, o Baines finalmente conseguiu ficar de pé. Em um exercício para trabalhar as suas habilidades motoras, ele conseguiu empilhar uma xícara de café em cima da outra, uma conquista pela qual ele estava trabalhando. Então ele ficou tão animado que fez um FaceTime com a sua esposa. Quando ela atendeu,
Ele viu sua caçula de 3 filhos, a sua filha de 6 meses, aprendendo a fazer a mesma coisa. Então ele não conseguiu se segurar e começou a chorar. E chegar em casa foi brutal. Um avião médico especial foi fretado para o voo de 4.000 milhas. Para manter ele seguro, os médicos determinaram que ele precisaria ser amarrado nas costas e anestesiado durante todo o voo de 8 horas. Quando ele finalmente chegou em casa em Brisbane, ele teve que ser levado por uma ambulância porque ele não conseguia andar ainda. Por causa dos rigorosos protocolos contra a Covid-19 na Austrália, ele teve que entrar em uma quarentena obrigatória de 2 semanas em um hospital local. E ainda não conseguia ver a sua família. E obviamente, ele iniciou terapia intensiva logo após isso. Que inclusive era a melhor hora do dia dele porque o quarto tinha janelas e a sua família podia ver ele. Seu objetivo era bem simples, ser forte o suficiente para abraçar a sua esposa e seus filhos quando ele saísse da quarentena. Ele ficou no hospital em Brisbane por quase um mês, progredindo a cada dia, de cadeiras de rodas para andador e depois para andar sozinho, principalmente lidando com a fraqueza na perna esquerda, literalmente ensinando o corpo dele a se mover a cada passo, trabalhando suas pernas e pés em sincronia. E depois de mais alguns meses, ele finalmente conseguiu correr. E para se recompensar, depois de uma semana sem cair, ele pegou uma bola de basquete pela primeira vez desde o acidente, e deu alguns arremessos como parte da sua terapia diária. Embora ele tenha se mantido em silêncio sobre a condição dele, o Bennis foi inundado com mensagens de texto, e-mails, ligações de ex-companheiros e de treinadores. Ele também assiste os jogos da NBA na maioria dos dias. Também tem ido à praia com a família. É verão lá na Austrália, e ele não volta para casa no verão há muitos anos. Se você me visse agora, não saberia que aconteceu alguma coisa. Houve muito progresso nos últimos 6 meses, diz o Bennis. Ele completou 35 anos durante essa aprovação toda e o seu objetivo é voltar à NBA na próxima temporada. Ele está se reabilitando agressivamente todos os dias. Ele não tem interruptor, não desliga. Ele quer fazer isso 8 horas por dia. Tentamos afastá-lo, mas não é da natureza dele, disse o agente dele. E parte da vontade dele de voltar para a NBA é por causa do quanto ele está gostando da maneira como os árbitros estão apitando os jogos deste ano. Mais jogo físico está sendo permitido, o que favorece o estilo dele. Parece muito mais divertido agora. Foi assim que eu cresci jogando e realmente quero voltar a isso. Tenho muita vontade de chegar lá. Não sei como será o caminho, mas vou dar tudo por isso.